Boa noite, fraternidade. Muito feliz de poder, mesmo que mediada pela tecnologia ainda, estar nesse momento na casa, em conexão com vocês, refletindo sobre os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. O tema que nos traz à casa hoje está lá na obra Opinião Espírita. É uma obra de André Luiz e Emmanuel, os dois juntos, olha que legal, psicografia do Dom Chico. O capítulo é Necessitados Difíceis. Esse é um tema que os Espíritos nos trazem, que nos toca profundamente. Diz respeito à convivência, na nossa intimidade, na nossa proximidade, com pessoas que Jesus permite que estejam conosco, muitas vezes doentes da alma, mais do que nós mesmos, e que nos estão próximos, na condição de Emmanuel nos fala, professores diferentes. Estão próximos para nos ajudar a sermos melhores. E daí os Espíritos nos falam na obra, Emmanuel e André Luiz nos falam na obra, que se não nos cabe também aplaudir e sorrir a título de como fossem, estivéssemos ovacionando condutas que são inadequadas, posturas despóticas, egóicas, também não nos cabe ser inimigos, não mais, né? Lembrando que aquele que nos fere hoje, certamente foi aquele que ferimos no passado. Então nos cabe a proximidade, a reconstrução dos laços, minimamente, a construção de vínculos de solidariedade e fraternidade. É isso que nos cabe de nossa parte. Os necessitados difíceis, os Espíritos nos falam, por meio do Chico, que são aqueles que percebemos no nosso ciclo doméstico, na nossa convivência privada, íntima, que precisariam tanto mais se abraçar quanto temos nós mesmos precisados às luzes do Evangelho. No entanto, não conseguem sair da superficialidade do ensinamento quando o abraçam, tornando muitas vezes a convivência difícil. São aqueles que não nos amam como gostaríamos de ser amados, não nos aceitam como somos, não nos compreendem. São aqueles que no dia a dia tornam a convivência mais complicada, mais penosa para nós, né? São inclusive aqueles que nos trazem uma carga emocional mais pesada, demandam um esforço maior nosso para a convivência, mas não estão conosco, por acaso. Por isso, o Emmanuel chama de necessidades difíceis a esse, que eles são dificultosos nesse momento, mas nos ajudam a galgarmos, né, um caminho de aperfeiçoamento no nosso relacionamento com essa pessoa, com essas pessoas e com o mundo. Porque tanto mais conseguimos avançar em relacionamentos difíceis, mais fáceis nos tornamos para quaisquer tipo de relacionamentos. Então, no final, o relacionamento com aquele necessitado difícil se torna mesmo, por isso que Emmanuel fala que é um professor diferente, um aprendizado para nós. Não nos cabe abraçar aquilo que é errado. A conduta equivocada, fingir que não está vendo, né, numa conduta que fosse infantilizada, de falarmos que ótimo, está tudo maravilhoso, quando a conduta da pessoa não é ótima nem maravilhosa, né, quando a situação não é ótima nem maravilhosa. Aí não nos cabe essa postura falaciosa apenas para mantermos uma aparente situação cômoda ou correta. Não é isso. Na fala do nosso mestre, que seja o nosso dizer sim, sim e não, não. Então, que os necessitados difíceis da nossa convivência, porque também somos muitas vezes para alguém, né? André Luiz nos fala, se alguém que nos parece difícil, pensa se isso não é difícil para alguém também, né? Nos ensina isso, a termos a caridade no verbo, a termos a coragem moral também de falar sim, quando o nosso coração pede sim, e falarmos não, quando o nosso coração nos pedir não. Né? Na verdade, aquilo que é certo seguirá sempre sendo certo, mesmo que a gente não tenha coragem de dizer é o certo. E aquilo que é errado seguirá sendo errado, mesmo quando a gente finge que não está vendo, para pacificar aparentemente algo. Quando aprendemos com o doutrina dos Espíritos que a paz verdadeira é a paz do Cristo. Quando ele nos diz, não vim trazer uma paz que o mundo conhece, mas a espada, no sentido de nos desafiarmos a sermos melhores, autênticos, pessoas caridosas no verbo, no trato, na fala, mas sinceros. Sinceros na etimologia da palavra grega, que é tintera, sem cera. Na Grécia, os artistas, quando iam para o teatro grego muito famoso, né? Eles faziam todo o rosto com cera.
Então, daí a etimologia da palavra. Quando eles estavam atuando, eles estavam com cera. Eles eram personagens. Quando eles paravam de atuar, eles retiravam a cera, as máscaras, e aí eram tincheira, sem cera. Eram pessoas sinceras. Esse é o convite do mestre para nós, quando eles falam que não sai da espada. É o convite para sermos sinceros, mas sem jogar o fervente no outro. Essa é a fala de Chico Xavier para nós. Que ele fala assim, verdade jogada em face do outro, porque o outro queria ouvir a verdade? Calma, calma. A planta também necessita de água. Experimente jogar água fervendo numa planta para ver o que acontece. É isso, né? As verdades como nós entendemos nunca devem ser jogadas em face do outro, até porque, pela psicografia do Chico também aprendemos com Maria Dolores, de maneira linda, vejam vocês, que a verdade é como uma estrela caída em milhões no lodo. O lodo é aqui a terra, onde chafurdamos na lama dos nossos vícios, das nossas dificuldades, de onde não conseguimos ainda nos soltar, né? Tantos anos passados, 2 milênios passados da vida do Cristo, nós estamos chafurdando na lama das nossas imperfeições morais. E ela fala por meio da psicografia do Chico. A verdade é uma estrela caída aqui em milhões no lodo. Cada um que acha a verdade, acha uma parte do todo. Então não menosprezar a forma como o outro vê a vida, entende a vida, a verdade do outro. Mas também não coadunar com aquilo que a sua consciência diz que não está correto. Apenas para manter a afeição de algo que aparentemente estaria em paz, quando essa não é a paz verdadeira. Né? Não coadunar com o erro, apenas porque não quer se indispor com alguém, isso também não é verdadeiro. Né? Aquilo que é errado, é errado. Então compreender que a forma como vemos também a vida deve ser respeitada. Né? E pode ser colocada de maneira caridosa, para que sejamos autênticos na vida. Os enfermos difíceis, os estados difíceis do dia a dia, aquelas pessoas que podendo facilitar a nossa estrada não facilitam, Emmanuel nos ensina que também são professores diferentes, que a vida permitiu que estivessem a nosso alcance para nos observar. Porque também, gente, se as palavras emocionam, eu estou aqui há 6 minutos falando, né? Falar aparentemente é algo fácil, né? Você se prepara para aquilo e fala. O verdadeiro desafio está em vivenciar. E Emmanuel nos ensina isso, que esses estados difíceis também têm a permissão de estar próximos a nós como professores diferentes, para que observem em nós a conduta. Muitas vezes são almas que já partilharam conosco a estrada, palmilharam conosco vidas transatas e nos viram em condutas muito equivocadas. E hoje estão de volta, nos observando, para ver como está a nossa conduta agora. É por isso que Paulo falava que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Muitas vezes achávamos, né, que a nuvem de testemunha eram os espíritos. A gente sempre falou isso, mas também são os encarnados. Estão na nossa proximidade, renteando conosco, ombreando conosco almas diante das quais a gente falhou muito no passado. E hoje elas nos observam para ver como estamos agora. Enfim, nós nos libertarmos dos equívocos passados. Né? Pense nisso. A lição maior desses estados difíceis é a lição do perdão. Para que consigamos perdoar aqueles que são difíceis, né? Que às vezes poderiam nos ajudar e não nos ajudam, poderiam nos trazer algo que fosse um presente na vida e não trazem, poderiam nos ajudar numa convivência mais fácil, mas não ajudam. Esses nos ajudam, na verdade, a sermos pessoas melhores, a sermos mais compreensivos, a abrirmos o nosso coração para a resiliência e especialmente para o perdão, para a compreensão lata do que vem a ser perdão. Perdoar, como nos ensina Divaldo Franco, não é pagar a falta, não é possível. Para aquele que te feriu, que te magoou, que te machucou, né? Não poder, como é que a gente faz? Às vezes a gente falava, né, de maneira equivocada, esquece, não tem como. Perdoar não é esquecer, principalmente porque temos uma memória, né, que é física, que nos faz lembrar as coisas. E quando estamos desencarnados, está tudo gravado no nosso corpo perispiritual. E aí a gente lembra mais. Se aqui no corpo físico a gente esquece algumas coisas, desencarnadas a gente vai lembrar mais, porque está tudo gravado no nosso corpo perispirítico. Então, o que é perdoar? Divaldo Franco, de maneira linda, nos ensina que perdoar não é esquecer. Perdoar é ressignificar. É compreender que o que a outra pessoa fez é o que ela podia. É o que ela tinha condições de dar naquele momento. E nós também. E sigamos em frente, libertando o outro. E nos libertando também, para que a gente refaça a nossa história em outros parâmetros. Num parâmetro de felicidade. Porque andar carregando nas costas o peso da amargura é muito difícil. É muito ruim e nos adoece. É preciso que consigamos ressignificar as falhas alheias,
para que a nossa oração, nos diz o Espírito João, bispo de Bordeaux, lá no capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos, nosso Evangelho, que para a gente poder falar para o Pai também nossa oração dominical, aquela oração linda que Jesus nos ensinou, que Ele nos perdoe, a gente também precisa ser capaz de perdoar os equívocos alheios. Tá bom? Vai perdoar também, aqui nesse estado difícil, a gente aprende que não é passar a mão na cabeça do equivocado. Assim, tudo bem você ter feito isso e pode continuar fazendo. Não é isso. É compreendermos que o outro dá o que ele pode dar, mas nós vamos reter aquilo que está na nossa esfera de sintonia. Então, nos sejamos mais esponja. Como o outro age conosco, gente, é a condição dele. Como a gente reage àquilo, é a nossa condição. Que possamos aprender a não ser mais esponja, absorvendo aquilo que é a negatividade, aquilo que não é bom, aquilo que é o vício moral do outro. Aquilo que pertence ao outro, não a nós. Tá bom? Precisamos compreender isso. Isso também faz parte do nosso amadurecimento. Deus permite que pessoas difíceis, necessitados difíceis, estejam à nossa volta para nos ensinar isso também. Que as dificuldades morais são dele, não nos pertencem. Então, se a pessoa é egóica, se a pessoa é egoísta, se a pessoa é egocêntrica, se a pessoa é autoritária, se a pessoa é até violenta, não nos compete ser. Não nos compete mais por tudo que sabemos, por tudo que aprendemos, responder dessa forma. Não mais. Não mais. Vibremos em outra faixa, aprendemos a respeitar o outro no passo dele, no caminhar dele, mas vibremos naquela faixa que, pelo tanto que já sabemos, nos compete agir e ser e fazer. Essa é a lição, né? A lição de ressignificar os momentos dolorosos, difíceis e seguir o seu caminho. Entendendo que o outro, como diz Santo Agostinho, será outro. E eu não posso fazer nada com relação a isso. Né? Tiremos de nós também, Joana Diante nos ensina de maneira linda na série psicológica, a postura egocêntrica de querer mudar outra pessoa. Eu queria que você fosse assim, que você agisse assim, eu queria que você fosse outra pessoa para você atender às minhas expectativas. Parou. Consigamos nos libertar do olhar da expectativa alheia. Né? Emmanuel nos fala de maneira tão bonita que havia muitas expectativas com relação a Jesus nos últimos momentos dele. Né? Os discípulos queriam que ele ficasse, mas, no entanto, ele não atende a nenhum olhar de expectativa alheio. Ele tinha um compromisso de seguir os desígnios do Pai. Que seja assim conosco também, porque as leis de Deus, gente, estão em nossa consciência. Então, nós sabemos o que é adequado para nós, aquela que é a conduta que o Pai espera de nós, pelo tanto que já somos, já sabemos, só você sabe o tamanho do seu sapato e onde o calo aperta para você. Tá bom? Então consigamos também na nossa caminhada nos vincular da expectativa alheia, do olhar alheio, do que o outro espera que você faça e hajamos, enfim, em consonância com a nossa consciência. É isso que os Espíritos esperam de nós. Especialmente nós que abraçamos no nosso coração, mais do que no nosso entendimento, o Consolador, prometido por Jesus, a nossa doutrina espírita muito amada, que é a terceira revelação. Consigamos viver, enfim, de acordo com a nossa consciência, porque é só diante da nossa consciência que prestaremos conta um dia, quando voltarmos para casa. Quando desencarnarmos, gente, não haverá um tribunal nos julgando, apenas a nossa consciência nos dirá do que tivermos feito ou do que não tivermos feito, vis-à-vis tudo que já sabemos. Sejamos capazes, enfim, de, conquanto nos doa muitas vezes a convivência, sermos honestos, íntegros, primeiro conosco, depois com os outros. Amarmos primeiro nós mesmos, mas não uma perspectiva egóica. Amarmos compreendendo que somos filhos de Deus e estamos em aprendizado. Temos sim o direito de errar, mas não somos lenientes com o erro. A partir da queda a gente se levanta e promete para nós mesmos que aquele erro a gente não vai mais cometer. Fica a lição e sigamos em frente. Isso que é auto-amor, tá? Autoaceitação, auto-perdão, autocompreensão e seguir em frente com a régua curta conosco. Por isso que o Chico dizia, de maneira linda, Chico Xavier, eu deixo o outro ser quem ele quiser ser, quem ele puder ser, mas eu não. Eu sou de acordo com a minha consciência. Eu sou como eu devo ser. Então a régua curta é conosco. Então o auto-amor também é isso. É esperarmos de nós, cobrarmos de nós uma conduta consonante com tudo que já sabemos. E aí a partir do auto-amor a gente se torna capaz de amar o outro e enfim amar a Deus. Porque se somos capazes de amar a Deus quando amamos o próximo, qualquer próximo, inclusive todas as criaturas viventes da Terra, não só seres humanos, tá bom? Esses dias passados comemoramos a data do Dia da Natureza e, portanto, o Dia de Francisco de Assis, essa alma linda que brilhou na Terra, em Assis, na Umbra, pedido de Jesus,
E Francisco de Assis é quem falava que o próximo é qualquer criatura vivente, não somente os humanos. Não por acaso ele é considerado, né, o patrono dos animais, que foi capaz de enxergar Deus em todas as criaturas, especialmente nos nossos irmãos menores da criação, os animais, em toda a natureza. Esses estados difíceis, consoante que nos ensina aqui Emmanuel, na lição, nos faz pensar que a convivência com aquelas pessoas mais difíceis nos convida, nos faz um desafio cotidiano para sermos melhores. É esse o convite, tá bom? Lembro-me de uma antiga lenda que fala de um monge que atravessava com o seu aprendiz uma barca, e aí no meio da travessia eles, num rio caudaloso, de repente eles descobrem dentro do barco havia um escaravelho. Era esse que morde, como chama? Acho que eu anotei que é o nome do bichinho, escorpião. E aí o monge vai e pega o escorpião, né? Quando eles chegam do outro lado da margem, eles vão sair da barca. Se deixasse o escorpião dentro da barca, acabaria caindo água dentro da barca e o escorpião morreria afogado. Aí o monge vai e pega o escorpião com a mão e coloca na margem. Faz isso para poder o animal, o inseto, o aracnídeo, né? Escorpião aracnídeo. Acredito que sim. Bem, pega o escorpião e coloca do outro lado da margem para ele se salvar. Na hora que ele faz isso, esse ato de bondade, né? De um ato profundamente benigno, o escorpião vai e fere, né? O pica. E aí o aprendiz observava o monge e fica assustado com aquilo. E o aprendiz era ainda estudioso das leis, lá da religião deles, e fala: mestre, como você foi capaz de fazer isso? Era claro que o escorpião ia te ferir, ia te picar. Porque você salvou, deixasse aí na barca. E aí ele falou pro aprendiz assim: olha, ferir é da natureza do escorpião. Da minha natureza hoje, graças a Deus, é salvar. Então precisamos compreender que a convivência com necessidades difíceis não pode passar a ser a pauta das nossas ações. Não posso mais pautar a minha ação pela forma como o outro age. O outro me convida a observar e agradecer, porque quando observamos algo que nos fere, podemos resgatar Chico Xavier, quando ele dizia assim: é muito ruim quando alguém me fere. É ruim, né? Quando a gente é alvo do petardo da maledicência, da ingratidão, da incompreensão alheia, do autoritarismo do outro. É muito ruim. Mas ele fala assim: mas eu ainda agradeço, porque não sou eu que estou agindo assim, é o outro. De mim não sai mais algo assim. Então, na convivência com necessidades difíceis, agradeçamos, porque já não somos nós que agimos assim. Tenhamos certeza que já não somos nós que agimos assim. Porque certamente teremos agido em vidas transatas, em encarnações que se foram, e hoje somos convidados a observar na conduta alheia quem não mais podemos ser, quem não mais devemos ser, quem não mais nos cabe ser. Teve uma vez, sobre esse tema, né, da convivência com necessidades difíceis, teve uma vez que o Chico Xavier, teve que ficar com os sobrinhos. O irmão dele foi internado e ele teve que ficar com os sobrinhos. E aí um dia um dos sobrinhos, já nas idades finais da adolescência, saiu de noite e demorou para voltar. E quando ele voltou, o Chico soube onde ele tinha ido, o que ele tinha feito, o quê? A conduta aparentemente inadequada. Aí o Chico foi falar com ele sobre aquilo, que ele não estava correto. E aí ele respondeu: meu tio Chico, de quando é você? E o Chico respondeu para ele: meu filho, eu sou de um tempo que não passa nunca, que é o tempo da consciência tranquila. É assim mesmo. O maior ideal de felicidade que a gente pode aspirar na Terra é a nossa consciência tranquila, tá bom? Bezerra de Menezes fala que em toda a Terra nós não vamos encontrar um lugar melhor para estarmos do que o terreno chamado consciência tranquila. A felicidade que a gente pode aspirar na verdade na Terra, gente, é a da consciência tranquila. Às vezes ficamos tão equivocados, buscando coisas, lugares que poderiam nos trazer satisfação, felicidade. A felicidade reside em nós. Não por acaso Jesus nos ensina que o reino de Deus está dentro de nós. É na paz da nossa consciência, daquele que faz o que tem que fazer, que age em consonância com o que sabe, que dá o melhor de si, que tem buscado, não sido ainda porque somos alunos atrasados, mas tem buscado ser a melhor versão de si mesmo, que reside a consciência tranquila e, portanto, a paz do espírito e a felicidade que nos cabe viver num planeta atrasado como a Terra. Pensemos nisso. E com quanto nos doa, muitas vezes, a convivência com aquele ingrato, aquele que nos vira as costas, aquele com quem nós vivemos a vida inteira tentando ser bons e não nos aceita, nos rejeita claramente. Como diz Leandro Carnal,
aquele que não quer ser nosso amigo, que só quer ser nosso meio amigo, que nos cumprimenta, mas nós sentimos nele uma reticência. Certamente os Espíritos nos falam que é porque devemos muito a esse Espírito no passado. Então respeitemos o tempo do outro, mas vivamos em consonância com aquilo que a gente acredita. Porque é disso que perguntarão um dia para nós. Se fomos consoantes ou dissonantes, vis-a-vis o que sabíamos, o que já aprendemos. Há uma história do Chico que fala também sobre o relacionamento com pessoas difíceis. O Chico gostava muito de animais, né? 2 pessoas que amavam muito animais. Francisco de Assis, patrono dos animais, e o nosso Chico Xavier também tinha um carinho especial pelos animais, né? Chegava a conversar com as formigas para que elas não atacassem o jardinzinho dele, para ele não precisar usar remédio lá e matá-las. Mas aí o Chico tinha uns cachorrinhos, né? Que ele gostava muito. E aí um dia, um cachorrinho já velhinho, um cachorrinho idoso, a gente tem que ter bastante carinho com esses bichinhos que nos fizeram nossa felicidade na idade provecta deles. Paciência com os bichinhos, né? E aí, uma pessoa do círculo da intimidade, um enfermo difícil, como fala Emmanuel aqui na obra do Chico, foi e envenenou o animal nos últimos dias de existência terrena daquele bichinho. O Chico foi tão amargurado com aquilo, porque ele amava o cachorrinho dele. Como a pessoa tinha sido capaz de fazer aquilo? Tudo bem que era idoso, tudo bem que ele estava fazendo necessidade fora dos lugares, tudo bem, tudo bem. Aceitar, conviver, por que tinha feito aquilo? Então aquilo feriu. Lembra que ele falou? É muito triste quando alguém nos fere, mas é pior quando a gente fere o outro. Então dê graças a Deus se no seu ciclo de intimidade há aquele que ainda lhe fere. Porque não aceite o ferimento do outro como algo pessoal, faz parte da faixa vibratória do outro. Não traga para você, não seja esponja e agradeça porque não é mais você quem lança os petardos da raiva, do ódio, da maledicência, do desprezo. Não somos mais nós, graças a Deus, né? E essa pessoa fez isso, o Chico ficava ali com aquele negócio dolorido no coração. Alguns dias, gente, a Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, preciso dar um jeito nessa dor na sua alma. Aí ele: como eu vou fazer? Dói. Ele disse: assim: olha, porque essa dor na sua alma está atrapalhando o nosso trabalho. A dor do seu coração está atrapalhando a conexão com as esferas mais altas. Aí o Chico foi e pensou: como faria? O Emmanuel falava: ele dá um presente para essa pessoa. E o Chico atende. Mesmo ganhando um salário mínimo só e tendo que manter a casa, que sempre se manter, ajudar em todos os projetos de caridade, onde ele sempre esteve inserido, ele vai e compra para aquela pessoa uma máquina de costura, que era o sonho da pessoa, da mulher que tinha matado o cachorrinho dele. Compra a máquina de costura e dá de presente. E ao fazer outra pessoa feliz, rapidamente ele percebe que se dilui a mágoa. Porque ele descobriu, e mais uma vez ele via, né, foi testemunha a vida inteira disso, que é fazendo os outros felizes, que somos também felizes. E aí se libertou daquilo, né? Pensa, o que o outro faz compete a ele, é dele, é da esfera dele, e ele responderá por isso. Daí também o perdão. Perdoar não é apagar a falta. Perdoar é ressignificar para você se libertar. Se o outro errou, ele responderá diante da própria consciência e perante a vida pelo equívoco dele. Às vezes nem sabemos se errou mesmo, né? Lembra de Maria Dolores? Na verdade, é um espelho caído milhões no lodo. Cada um que acha, na verdade, acha um pedaço do todo. Nem sabemos se o outro errou mesmo, mas se ele errou, ele responderá. Então deixe-o, liberte-o. E você também siga seu caminho. Tá bom? Não vamos deixar que a convivência com pessoas difíceis contamine o nosso coração. Muito esforço e muito aprendizado. Por isso que Deus permite também que convivamos com aqueles necessitados mais difíceis. Para que os ajudemos com a nossa conduta. Ajudemos-los moralmente com a nossa conduta, diante da qual a gente se esforça para que seja irreprochável. Não é que a gente não consiga ser santo, não. Estamos vivendo num planeta muito atrasado para a gente almejar um ideal de santidade. Mas é que teremos uma conduta reta. O ideal que nós temos que ter nessa vida é um ideal de retidão na nossa conduta, né? E aí a gente vai ajudar aquelas pessoas que Deus permite que estejam próximas a nós com a nossa exemplificação moral. E, se Deus permitir, também com a nossa ajuda material, com o nosso esforço, né? No dia a dia. Lembramos na convivência com o outro da figura emblemática de José. José, pai de Jesus. Quem foi José, gente? Sabemos tão pouco dele, quase não falou. Quem sabe não tem falado dele diante daquela família? Quem sabe qual a expectativa que era alheia para ele diante daquela família? Mas José nos fala, Emmanuel, não responde à expectativa alheia, age em incongruência com tudo o que ele sabia, em absoluto silêncio. Um silêncio operoso de quem trabalha, faz o que tem que ser feito, dá conta da sua administração, como fala Marcos no Evangelho, mas em silêncio,
não precisa falar para o outro, como diz Madre Teresa de Calcutá, é sempre, gente, sempre, 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 somente entre a gente e Deus. Nunca foi entre a gente e o outro. Por isso, haja em concordância com a sua consciência, faça o que tem que ser feito, faça o melhor de você, seja o melhor projeto de vida que você pode ser, a melhor versão de você mesmo. É disso que você falará, quem sabe dessa vez, pela primeira vez, depois de muitas encarnações, quando desencarnar, né? De uma história bonita que foi a sua vida. Que seja sempre assim. Que o exemplo de José nos emule. José nada falava, não explicava, nada falou, nada escreveu, mas viveu à frente daquela família abençoada, ao lado daquela esposa magnífica, Maria, à frente daquele filho divinal, nosso Jesus, que lhe foi entregue na condição de filho para que ele educasse os primeiros anos, em silêncio. Esse é o que os Espíritos esperam de nós, que hajamos cotidianamente, todo dia importa, em silêncio. O silêncio operoso de quem faz, de quem não deixa nas costas do outro nos fala, emana a cota de trabalho que nos cabe. Porque se não fizermos, se formos omissos, alguém terá de fazer. Pense nisso e que possamos honrar tudo o que já sabemos. A convivência com pessoas difíceis nos convida, na fala do nosso Messias bem-amado, do nosso Jesus Nazareno, a darmos o melhor de nós. É Jesus no gasofilácio. Vocês lembram da história? Diante do gasofilácio. Jesus observa ali e mostra para os discípulos. Vai alguém que tinha muito e coloca lá como oferenda no templo um tanto. E aí chega depois a viúva, que nada tinha, e com muito esforço dá um denário, dá uma moeda. E Jesus nos ensina para a eternidade que a viúva deu muito mais do que aquele que tinha dado antes. Na verdade é muito fácil dar o dinheiro, tá? Você dá a contribuição material. É preciso que a gente dê da gente cotidianamente, todo dia. Essa é a verdadeira caridade. Essa é a caridade que salva. Porque na etimologia da palavra caridade é amor. Essa é a verdadeira. Por isso Jesus fala que ela deu mais que o outro. Porque ela deu do que ela não tinha. Ela tirou do imo dela. Aquela moeda pesava para ela. Era importante aquele valor ela dá. Ela vai até lá. Era uma mulher com muitas dificuldades. Mas ela vai e tira de dentro dela aquela capacidade de doar e dar. Por isso que deu mais que o outro. Né? E Humberto de Campos, de maneira linda, nos fala ainda que depois daquele momento da viúva no gasofilácio, gasofilácio era o lugar onde as pessoas colocavam suas doações. Jesus ainda mostra para os discípulos uma outra mulher, uma terceira pessoa que doou ainda mais, que era que não tinha nenhuma moeda para dar no gasofilácio, e ela vai lá no templo e lava o templo. Ela tinha problema na coluna, né, que fosse hoje uma escoliose, uma cifose, um problema de coluna, mesmo assim ela vai lá e lava o templo. Ela não tinha recurso material para dar, mas ela dá do eu, da própria pessoa, da sua capacidade. É isso. Esses tempos difíceis na Terra têm exigido de nós, na nossa própria transformação, sejamos capazes de dar de nós. Dar do nosso eu, da nossa presença, da nossa paciência, mais uma vez. O nosso perdão, de novo, de novo, de novo. Dar com serenidade e silêncio. O silêncio de Jesus, que Ele nos ensina. Para que possamos um dia falar de maneira tranquila, sem apego, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Qualquer pessoa no nosso convívio faz parte da nossa família. Naquele momento, né, Jesus estava lá, e aí alguém vem falar que os irmãos dele, algumas traduções bíblicas trazem como primos, tinham ido buscá-lo, porque para eles ele tinha perdido o espírito. Vejam vocês que muitas vezes está no círculo da intimidade, não seremos compreendidos, não seremos aceitos, não importa. Importa que a gente compreenda que Deus permite que estejamos onde estamos para o nosso bem e para beneficiar o maior número possível de pessoas. E aí, no exercício do amor, um dia falaremos como Jesus. Quem é minha mãe? Embora amasse profundamente Maria, sua mãezinha santíssima, ele faz essa pergunta para que reflitamos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para a gente compreender que a nossa família, na verdade, é a família universal. Não é nem planetária, é universal. Somos todos irmanados, porque somos todos filhos de Deus. Né? E hoje aquele que está próximo a você, um dia talvez tenha estado distante. Hoje Deus permitiu que esteja próximo, para que na convivência refaçamos os laços. E no convite de Jesus, nos perdoemos enquanto estamos a caminho com Ele. Porque se um dia a gente feriu e o outro hoje nos fere, é preciso que a gente rompa com esse elo de ferimentos. Né? Um dia alguém me feriu numa vida passada, hoje eu firo. É preciso que a gente seja capaz de romper. E construindo laços de solidariedade, nos libertemos de situações que já se foram e que o tempo pede que fiquem no passado. Sigamos assim, compreendendo que todo aquele que está conosco está por uma razão que muitas vezes desconhecemos. Mas se
Deus permite para o nosso envelhecimento. Compreendendo que assim fazendo caminharemos sempre na direção do crescimento do amor em nosso coração. Até que um dia possamos amar qualquer próximo que vier na nossa direção como nosso igual, como nosso irmão. Para aqueles que são pais e que são mães, para que possam compreender bem essa lição, é assim. Aquela criança que pede no sinal, aquela criança que aqui em Brasília está na rodoviária, que passa frio, que passa fome, aquela criança que esmola em algum lugar, se Deus quisesse, poderia também ter sido seu filho. Não há nenhuma diferença, tá bom? Que o nosso amor consiga crescer dessa forma para a gente compreender que aquela criança que está na rua passando frio e fome, se Deus quisesse, teria sido, seria irmão dos seus filhos, estaria na sua casa, sob a luz do seu afeto, comendo do seu pão, então não há diferença. Que o nosso amor possa então crescer e compreender o nosso ciclo de intimidade, os afetos e desafetos que nos chegam, para refazimento dos laços, e que todos nos convidem a sermos melhores. E que sendo melhores um dia, se Deus quiser, poderemos também dizer: quem são minha mãe e meus irmãos? Quem são minha mãe e meus primos? Né? Que o amor de Jesus nos alcance em vida, nos sustentando diante das provações, e que possamos, cada dia mais, sermos melhores. Esse é o objetivo da nossa vida. Renascemos para isso, reencarnamos para isso, para sermos melhores, cada dia melhores, cada vez melhores. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre. Obrigada.